Oi, periquitos! Vocês estão bom? Tranquilos? Espero que sim. Eu tô com as mãos todas sujas de canetinha. Periquitos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje a gente vai aprender a como trabalhar com o passado simples. Simple past. É assim que eu falo, né? Simple past. Vamos ver então. Plaquetinha, Brasil. Como eu não tenho painel eletrônico, como eu não tenho quadro negro, vamos à plaquetinha, onde eu faço a colagem aqui. Sim, eu vou colando, tá, amores? E outro detalhe. Eu não edito os meus vídeos, então tudo que eu falar de errado, esses marcadores de oralidade, porque eu tô pensando, porque eu não tenho roteiro aqui. Eu só tenho as regras para que eu não me perca, né, no meio do caminho. Vai aparecer, eu não vou editar quando eu falar alguma coisa errada, se eu falar alguma coisa errada, eu me corrijo na hora e assim, vamos embora. Regra geral, então. Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente trabalha com verbo, eu gosto de trabalhar identificando que aquela palavra é um verbo, colocando uma palavrinha antes desse verbo, que é o to, T-O, a partícula to. Eu gosto de trabalhar assim. A grande maioria esmagadora dos meus autores, dos livros que eu costumo trabalhar, eles também colocam o verbo assim. Esse to, ele só tem duas funções. A primeira função é me identificar que a palavra que vem em seguida dela é um verbo. E a segunda função dela é me identificar que esse verbo não foi conjugado em nenhum tempo. Ou seja, ele está no infinitivo. O que significa infinitivo? Assim como no português, né? A gente vai traduzir. Então, esse to seria o nosso equivalente ao final ar, ir dos verbos. Vou dar um exemplo. Amar, sorrir, né? Sofrer, ou seja, ar, ir. Seria o nosso equivalente ao português, essa minha partícula to. Então, ele vai sempre aparecer ali na frente do meu verbo, tá? Porque eu gosto de trabalhar assim. Então, vamos lá. Plaquetinha, Brasil! Regra geral, me diz que eu tenho que colocar ed no final do verbo. Então, eu peguei um exemplo aqui, ó. To work. Ó. Pode observar que eu já risquei, porque aqui ele está no infinitivo. To work, que significa trabalhar. Agora, a partir do momento que eu conjugar, ele vai ficar worked. Detalhe, amores, eu não pronuncio worked com D no final, e sim com T de tia, tá? Worked, ó, é worked. É um som meio estranho para nós, porque a gente não é acostumado, né? Na nossa língua portuguesa, a gente não tem esse som de T. Então, aqui eu vou dizer que ele trabalhou, trabalhei, trabalhamos, tudo no passado, né? Então, to work, worked. Agora nós temos exceções, né, periquitos? Porque a vida não é um morango. Bem que eu gostaria que fosse, né? Então, nada tão ruim que eu não possa piorar. Eu não, a língua inglesa, né? A pessoa que inventou isso tudo, os gramáticos, não tem nada a ver com isso. Quando o verbo terminar com a letra E, eu não vou colocar duas vezes a letra E. O que vai acabar acontecendo? Eu vou apenas colocar a letra D. Então, aqui tem um exemplo. To love. Não é love. Love. Parece aquele... Como é que é, Claudinho Bochecha? So love, so love, so love. Não é love. É love. Bem nojento, assim, sabe? To love. Risquei porque eu vou conjugar ele. Então, o to desaparece. Terminou com a letra E, eu apenas acrescento o D de diva. Maravilhosa Débora. Loved. Ou seja, não é loved. Loved, tá? To love, loved. Amei, amamos, né? Tudo no passado. Agora, quando o verbo for terminado com Y, precedido de consoante. O que é precedido? Significa antes, tá? Então, antes da letra Y tiver uma consoante, eu vou pegar essa letra Y, trocar pela letra I e vou acrescentar ED. Calma aí, Brasil, calma aí.
Um exemplo aqui, ó. To study. Vou conjugar o verbo, esse to cai fora. Observem que terminou com Y, precedido de consoante. Tá aqui a letra D. Então, o que eu vou fazer? Tiro o Y, coloco a letra I no lugar dele e vou acrescentar ED. To study, studied. Estudou, estudei, estudamos, tá? Studied, é assim que eu pronuncio. Outra exceção. Se o verbo terminar com CVC. CVC não é aquela companhia que tem aqui em Capão, se não me falha a memória, de excursão. Acho que é de excursão. Não tem nada a ver. CVC é a sigla para consoante, vogal, consoante. Ou seja, sempre no meu verbo eu tenho que analisar as 3 últimas letras. 3 últimas. Então eu analiso como outros alunos costumam falar. Ah, teacher, então olho de trás para frente. Sim, periquito. De trás para frente. As 3 últimas tu vai analisar. O que vai acabar acontecendo? Se ele tiver uma sílaba só. Se ele for com uma sílaba, ele significa que é monossilábico. Mono vem de uma. Então, na pronúncia, automaticamente ele é a sílaba mais forte, tá? A sílaba tônica. A gente chama de tônica quando é a sílaba mais forte na sua pronúncia. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha última consoante, ó, a última consoante. E ela termina com CVC. Ela não vai terminar com VVC, CCV. Não inventem outras regras aqui. É só essa, CVC. Ela tem que se encaixar assim, tá? Eu vou dobrar a minha última consoante. Como que eu vou contar as sílabas na língua inglesa? Assim como no português, eu conto quantas vogais tem. Eu adoro ensinar macetes. Não vamos perder tempo, né, amores? Então, como é que eu faço? No caso aqui, ó, to stop, só tem uma vogal. Observe que só tem a letra O. Então, só tem uma sílaba, porque só tem uma vogal, então, automaticamente, ela já é a sílaba tônica. O que eu vou fazer? Eu vou olhar as 3 últimas letras, ó. P consoante, O vogal, T consoante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dobrar a minha última consoante, a última letra. Ó, observe que tem 2 vezes, ó. Aqui tá o verbo normal. Eu vou até tapar aqui, amores, ó. Aqui tá meu verbo normal, ó. Stop. Repito a letra P, porque é a última, e acrescento ED. Stop, stopped. Não, não é assim que eu falo, é stopped. Stopped, tá? E não é is. Eu falo stopped. Esse S é mudo, não tem I na frente. Então, eu não vou pronunciar. Detalhe também, não falo D de Débora, diva maravilhosa. Eu falo com um som de T. Então, stopped, stopped. Agora, claro, existe a exceção da exceção, né, periquitos, para dificultar. O que vai acontecer? Se o verbo terminar com CVC e ele tiver 2 sílabas ou mais, e se essa última sílaba for a sílaba mais forte na pronúncia, ou seja, se ela for a sílaba tônica, eu vou dobrar a última consoante novamente, eu vou dobrar a última letrinha. Então, tudo vai girar em torno da minha última sílaba, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Vamos supor, aqui eu já risquei o to porque eu tô conjugando o verbo. To prefer. Sentiram que a última sílaba é a mais forte, que é a sílaba tônica, ó? Prefer, prefer. Aqui é a sílaba mais forte. E é exatamente aonde eu tenho que analisar as 3 últimas letras. R, consoante, E, vogal, F, consoante. Então, ela terminou em CVC. Tem 2 sílabas. Por que tem 2? Porque tem uma vogal aqui e outra vogal aqui. Eu estou falando de vogal, não semivogal. E esses conteúdos vocês verão lá no ensino médio, não se preocupem agora. Então, se ela tem 2 sílabas, a última sílaba, que é onde eu avalio o meu CVC, se ela se encaixou aqui, e ela também for atônica, ou seja, a sílaba mais forte para a pronúncia, eu vou dobrar
a última letrinha, a última consoante. Pode ver que aqui, ó, aqui tá a palavra todinha, tá? Ó, prefer, ó, tá? Eu vou dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Agora, vamos supor, né, que aqui não fosse a minha sílaba tônica na pronúncia, que fosse na primeira. Eu falaria prefer. Tem diferença, amores, ó. Escutem. Prefer, 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 prefer. Vamos supor que essa primeira fosse a sílaba tônica mais forte. Prefer. Aqui eu tenho que analisar igual o CVC, porque a regra diz que são as 3 últimas letras. Então, são sílabas diferentes, eu não dobro a última consoante. Ela não iria ficar com 2 letras R, ela iria ficar apenas com uma. Então, ela se encaixaria onde? Regra geral, tá, periquitos? E, claro, última exceção, verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não se encaixam em nenhuma regra, assim, pra gente ter que decorar, alguma coisa do gênero. Porque ela vai seguir uma lista de conjugação. Eu já passei pra vocês, tá? Vai ser mais ou menos assim, ó. A primeira coluna vai estar no infinitivo. A segunda coluna vai estar escrito passado simples, ou simple past, que é o nosso conteúdo. Então, vocês vão consultar a primeira coluna, que é onde o verbo está no infinitivo, e a segunda coluna é onde vocês vão retirar esse verbo irregular. Sim, cansa, né? Que eu nem peguei uma água. Então, assim, ó, periquitos, o que vocês têm que observar? A partir do momento que vocês têm um verbo ali, né? No caderno de vocês, tem um verbo. Eu vou usar um exemplo que a gente pegou aqui, ó. To work. O que eu vou fazer primeiro? O to desaparece. Eu já risquei todos eles ali para vocês identificarem isso e se ligarem. A partir do momento que eu conjugo o verbo, o to desaparece. Vai ficar só work. Para que eu não perca tempo, o que a primeira coisa que eu vou ter que fazer, tá? Olha minha mão riscada. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é consultar esse verbo work na minha lista dos irregulares. Vamos supor que eu consultei. Não está naquela minha lista dos irregulares, ele já está me dizendo que esse verbo que eu estou procurando é regular. Ou seja, eu vou ter que catar ele em todas essas minhas exceções aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse work. Primeira coisa, ele se encaixa com terminação em Y, que é uma das exceções? Não. Ele se encaixa com alguma das exceções em CVC, tanto com uma sílaba ou 2 sílabas? Não. Ele se encaixa com a letra E no final? Não. Então, ele não se encaixa em nenhuma exceção, que nós só temos terminação em Y, terminação em CVC e terminação em E. Então, é regra geral. Eu só vou colocar o ED nele, já eras, tá? Então, não vamos... como é que eu posso falar? Não vamos dificultar ainda mais esse conteúdo, porque ele tem muitas regrinhas, né? Tem muita coisa. Então, vamos trabalhar com calma. A gente vai ver exercício por exercício bem tranquilo, tá? Tanto é que eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, para que não fique tão extenso e também não fique tantas informações na cabecinha de vocês, tá, periquitos? Bem, a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam o que eu disse, né? Vocês escrevam um recadinho lá no nosso mural, que daí eu vou catar essas blogueiras famosinhas aí. Até tem umas que eu gosto muito das explicações delas. E eu coloco o link para que vocês possam observar. De repente a explicação fica melhor, né? Porque nem sempre um professor consegue se fazer compreender na sala de aula. Por vídeo, então, é mais difícil ainda, tá, periquitos? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau! Beijos!